Você sabia que a meia de compressão ela é muito útil para a gente poder prevenir trombose? E não só trombose, problemas de circulação também, como varizes, ajuda na dor nas pernas? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o uso da meia de compressão, como usar, qual horário do dia usar, como uma ferramenta para cuidar da circulação e prevenir trombose. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. Então vamos falar um pouco sobre a meia. Não é qualquer meia não, é a meia compressiva, é a meia elástica que é feita com a intenção de auxiliar, é uma ferramenta para favorecer a circulação da nossa perna. Então um dos principais mecanismos que a gente tem para poder ter um funcionamento das veias da perna adequado, são as suas válvulas, que são folhetos que se encontram permitindo que o sangue passe só em uma direção. Porque quando a gente fica em pé, a gravidade tende a jogar o sangue de volta para o nosso pé. E a gente quer que o sangue chegue através das artérias, ou seja, quando o coração bombeia esse sangue, ele desce em direção ao nosso pé pelas artérias, e quando ele tem que retornar para a circulação, esse mecanismo é feito pelas veias. Então por isso que as veias têm válvulas para impedir o retorno do sangue no sentido que eu não quero. O sangue nas veias é para vir do pé em direção ao coração e não o contrário. Também não sei se você já ouviu falar essa expressão, que a nossa panturrilha, o músculo da batata da perna, é como se fosse o coração da nossa perna. Lembra que eu te falei que o coração aqui no nosso peito, bombeando o sangue, ele impulsiona o sangue do coração em direção ao pé pelas artérias? Quando o sangue tem que fazer esse trajeto de volta, que é o retorno venoso, quando a gente se movimenta, mexe o pé, faz esse movimento com o pé, caminha, sobe escada, movimenta as pernas, o músculo gastrocnêmio, que é o músculo da batata da perna, ele se contrai e se relaxa. Então ele também espreme, ele aperta as veias de forma que ele ajuda a bombear, ele ajuda a impulsionar o sangue cada vez que a gente movimenta a panturrilha. Então esses são os dois mecanismos, e a meia elástica auxilia todos os dois, tanto o funcionamento das válvulas, porque diminui um pouco o tamanho das veias, aproximando as válvulas, os folhetos das válvulas, e essa meia também favorece o que? Ela, por ela ser compressiva, quando o gastrocnêmio vai fazer seu movimento, ela também auxilia, digamos assim, dá um empurrãozinho para esse sangue retornar para a circulação. Então, pessoal, a meia ela trata as veias da perna, tá? Ela ajuda o funcionamento das veias, o retorno venoso, de forma que o sangue tenha tendência de ir no caminho certo. E aí, o que eu posso te falar sobre a meia? Nem toda pessoa pode usar a meia. Pessoas que têm problema nas artérias, que são aqueles vasos que eu falei que trazem o sangue, não é recomendado, exceto se após uma avaliação médica. Por quê? Porque se a gente espreme as artérias, aperta elas com a meia e elas já estão sendo entupidas pelo cigarro, pela doença aterosclerótica, pelo diabetes ou várias outras doenças que entopem as artérias, a gente vai prejudicar a oferta de sangue nesse membro. Ou seja, a perna vai ficar com menos quantidade de sangue chegando. Mas isso, pessoal, eu estou falando para pessoas que têm problemas nas artérias. Para quem está saudável, consultou no médico e foi recomendado a meia, e as artérias estão normais, a meia não vai atrapalhar, tá certo? Agora, e para quem tem problema de veia? Para quem tem problema de veia, que é o perfil ideal, tá? Para quem tem as artérias boas e as veias doentes, é o paciente ideal para o uso da meia. Como que a gente pode usar a meia, então? Quando a gente prescreve a meia, ela deve ser usada sob medida. A meia ela tem compressões diferentes, compressão leve, compressão moderada, compressão mais forte, alta compressão, e ela tem também tamanhos diferentes. Ela pode ir até o joelho, ela pode ir até a coxa, ela pode ser também o formato de meia calça. Então o melhor horário para a gente usar a meia é quando a gente acorda pela manhã, naquele período onde a gente vai ficar a maior parte do nosso dia em pé ou sentado na mesma posição. Quando a gente vai deitar, nivela todo o nosso corpo na cama, a meia já não tem tanta função. Então a melhor forma da gente usar é naquele período que as pernas vão ficar pendidas para baixo, seja sentado ou seja em pé várias horas. E o horário de usar, a gente recomenda que seja o mais breve possível pela manhã. Agora, se você gosta de tomar seu banho, café da manhã, não tem problema nenhum. Contanto que você não esqueça e coloque a meia. A meia tem que estar na perna. A meia boa é a meia fazendo o papel dela, sendo usada, sendo colocada nas pernas, calçada. Ah, Antônio, mas eu esqueci
lembrei na hora do almoço, pode colocar? Pode também. Qual que é o ideal? Dá uma deitada, levanta um pouquinho as pernas e logo em seguida coloca a meia. Se você ficar, por exemplo, protelando, né, atrasando o uso da meia, não coloquei até na hora do almoço, não vou colocar mais o dia todo. Ela na gaveta, ela na sua bolsa, na sacola sem ser usada, não está fazendo papel nenhum. Então, mesmo que você não lembrou de colocar na hora certa, pelo menos põe na hora que não é a ideal, mas no outro dia lembra de colocar um pouco mais cedo. Então, pessoal, a meia, dependendo do tipo da pessoa, né, a altura, ou o tamanho da perna da pessoa, a função da meia, se é uma pessoa que já teve trombose, ou se é uma pessoa que eu quero só prevenir trombose numa viagem, ou a pessoa vai operar uma varize, o tipo de meia deve ser recomendado pelo médico. Não é recomendado a gente usar meia de conhecido, de mãe, de irmã, da amiga. Ah, mas eu vou operar a cirurgia plástica, colocar o silicone com o mesmo cirurgião da minha amiga. Posso pegar a meia dela? Não é o ideal, porque é igual uma blusa. Quando você pega uma blusa emprestada, ela pode ficar boa ou não em você. Às vezes ela fica apertada, às vezes ela fica um pouco mais larga, a mesma coisa a meia. Ela pode também acontecer isso. Se ela ficar muito larga, ela não vai fazer o efeito desejado. Se ela ficar muito apertada, ela pode até prejudicar a sua circulação, garrotear o sangue na perna, tá certo? Então o que você tem que levar dessa aula aqui, desse breve resumo que eu fiz sobre o uso da meia? A meia é para usar no período do dia que você vai ficar fazendo as suas atividades, seja sentado, em pé, caminhando, numa fila de um banco ou no trabalho. Não é para usar no período noturno, exceto se você for um vigilante noturno, né? Mas para dormir não é necessário. Quanto mais breve, mais cedo você colocar durante o dia, melhor. E essa meia ela tem que ser sobre medida, a pessoa tem que ser examinada para ver se ela não tem nenhum problema de circulação que contraindique a meia, e o médico deve prescrever a meia em um tamanho certo e numa compressão também adequada para ela fazer o papel dela, para ela trazer benefício para aquela pessoa. Não é uma coisa que deve ser sofrida, não é uma coisa que deve ser assim martirizante. Antônio, aquela meia me incomoda, me aperta, me esquenta. Não, você não sai todo dia com cueca, com blusa, com calça, com tênis, com meia, com óculos também, e você não se adaptou a tudo isso. Então a meia também ela tem que ser algo natural, a pessoa tem que se adaptar a ela. Se ela está desconfortável, se ela está apertando, incomodando, é porque alguma coisa está errada ali, tá certo? Então fica aí a dica para vocês. A meia é uma ferramenta muito importante para evitar trombose, principalmente quando ela é indicada pelo médico no tamanho e na compressão certa. Se você gostou, marca alguém, envia esse vídeo para outra pessoa que você quer conscientizar, que você quer que se cuide, se previna também, né? Cuide da sua circulação. Deixa aí nos comentários o que você está achando, se você gostou, para a gente saber também o que você está achando aí do outro lado.